Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda é o pastor Wanderley Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, de esperança. Isso mesmo, é o momento da oração da noite aqui no canal Quartinho de Oração Visão de Águia. Que a presença de Deus alcance a sua casa, sua família, seu coração neste momento, tá bom? Já fez seu pedido? Ainda não? Faça-o no chat e também na descrição deste vídeo. Você vai fazer o seu pedido de oração. Deixa o seu like. Se no final você não gostar, você pode deixar um dislike, tá bom? Deus abençoe. Se possível, compartilhe com alguém. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificação, tá bom? Nós temos orações aqui neste canal 4 vezes ao dia. Oremos a Deus, o nosso Pai. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno, maravilhoso Pai. Sim, entramos diante de Tua presença nesta oração da noite. Primeiro, para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelos livramentos invisíveis e visíveis. Obrigado pela Tua misericórdia renovada, pela Tua fidelidade que nunca falha. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor todos os internautas que estão acompanhando esta oração agora. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada luta silenciosa, Pai, e cada batalha espiritual o Senhor conhece. Pai, visita agora os enfermos, sim, pessoas que estão dentro das UTIs deste hospital ou dentro desta enfermaria, pessoas que estão precisando de um milagre. O Senhor é especialista em operar milagres e nós cremos. Toca nos enfermos agora, restaura a saúde, faz o impossível se tornar possível, porque o Senhor é o Deus que ainda cura, o Senhor é o Deus que ainda liberta. Pai, entra com a Tua providência, ó Pai, na vida, na casa, na família. Deus, visita os enfermos, os cansados, os sobrecarregados, os que estão aflitos, os que estão desanimados, os que estão chorando escondidos, meu Pai, os que estão enfrentando perseguições, os que estão passando por tribulações dentro da família, os que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra a depressão, contra o estresse. Meu Deus, toca nesta pessoa, Senhor, entra com a Tua providência necessária. Nós acreditamos na ação do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. A Tua palavra diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Ti. Meu Deus, nós entregamos sobre os Teus cuidados os nossos irmãos, as nossas irmãs. Quantas pessoas, meu Pai, passando por duras lutas e provações. Pai, eu abençoo poderosamente e eu libero sobre a vida, sobre a casa, sobre a família deste homem e desta mulher. Eu libero uma palavra de milagres. Eu libero uma palavra de libertação e eu sei que assim como os Teus filhos vieram clamar, eles virão agradecer, porque o Senhor já está agindo nas impossibilidades deste homem, nas impossibilidades desta mulher. Em nome de Jesus, meu Pai, nós liberamos uma palavra de vitória em nome de Jesus, meu Pai. Nós repreendemos, meu Deus, todo mal, nós expulsamos todo mal em nome de Jesus, meu Pai. Nós abençoamos aqui agora
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora, todo mal seja desfeito agora, em nome de Jesus. E eu sei que assim como os teus filhos vieram pedir, virão agradecer. Pai, eu repreendo toda opressão maligna, toda palavra contrária, toda tristeza, toda ação do inimigo, toda inveja, toda confusão, toda armadilha espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo desânimo, em nome de Jesus, todo abatimento caia por terra. Que toda corrente espiritual seja quebrada agora, que toda corrente espiritual seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Pai, visita os lares nesta noite, onde existem briga, traz paz, onde existe frieza espiritual, traz renovo, onde existe enfermidade, manifesta a cura, onde existe escassez, manifesta a providência. Meu Deus, fortalece os casamentos, os filhos, os pais, os pastores, os missionários, os trabalhadores, os empresários, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Senhor, esta noite seja uma noite de descanso, proteção e renovo espiritual. Guarda cada casa, sim, guarda de acidentes, de violência, de enfermidades, de notícias ruins, de ataques espirituais. Coloca os teus anjos dentro deste lar. Visita, Senhor, também os que estão afastados da sua presença. Toca nos corações, sim, desperta vidas para o arrependimento, para a santidade, para a busca pela tua presença. Que o Espírito Santo ó Deus, console os aflitos e fortalece, ó Deus, fortaleça os fracos. Meu Deus, existem pessoas aqui que chegaram cansadas nesta oração, pessoas feridas emocionalmente, pessoas que pensaram em desistir, pessoas que estão dizendo eu não aguento mais, mas nesta noite o Senhor está renovando forças, está levantando o abatido e trazendo esperança para quem já não via mais saída. Nós declaramos em nome de Jesus portas abertas, milagres, cura, restauração, fortalecimento espiritual, libertação, provisão, paz dentro da família, e que esta noite seja marcada por testemunhos e pela manifestação da tua glória. Nós entregamos nosso descanso nas tuas mãos, ó Pai, e declaramos: o Senhor é quem nos guarda, e tudo isso nós te pedimos, Pai, e queremos te agradecer. Em nome de Jesus, que sejam todos abençoados. Pai, que seja abençoado aqueles que têm ofertado nesse canal, aqueles que têm, ó Deus, ajudado com a sua oferta missionária, que o Senhor possa abençoar a vida deste homem, a vida desta mulher. Recompense, prospere na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu passo para os teus cuidados e eu declaro vitória total e completa em nome de Jesus. Sejam abençoados não apenas agora, mas para todo o sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Dá para você declarar? Isso, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o devocional desta noite, na verdade, a reflexão desta noite está em Romanos 12:12. Romanos 12:12. A palavra de Deus, ela diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só, Romanos 12:12 é um dos versículos mais profundos e práticos da vida cristã. O apóstolo aqui,
ele está escrevendo essa carta aos cristãos de Roma, trazendo ensinamentos sobre fé, sobre salvação, sobre transformação espiritual e comportamento cristão. E o contexto aqui é que a igreja de Roma, ela enfrentava muitas dificuldades, havia perseguições, havia pressões do império, lutas internas e desafios espirituais. Paulo então ensina como o verdadeiro cristão deve viver em meio às adversidades. Então ele vai explicar, ele vai ensinar. No capítulo 12, Paulo ele vai falar sobre a vida transformada pelo Evangelho, depois de ensinar doutrinas profundas nos capítulos anteriores. Agora ele mostra como a fé ela deve ser praticada no dia a dia. Então Romanos 12:12 apresenta 3 pilares aqui espirituais para vencer os tempos difíceis. Eu disse 3 pilares. Romanos 12:12 apresentam para nós para vencer tempos difíceis. Primeiro, esperança. Segundo, paciência. Terceiro, oração. O texto começa dizendo: alegrai-vos na esperança. Irmãos, a esperança cristã não é pensamento positivo, vazio. A esperança cristã, a esperança bíblica, ela está firmada em Deus e nas promessas eternas. Sim, repito, a esperança bíblica está firmada em Deus e nas suas promessas eternas. Então, mesmo em meio às lutas, o cristão ele deve continuar acreditando que Deus permanece no controle. Ei, creia que Deus permanece no controle, irmão. Irmã, Deus permanece no controle. Então, alegrai-vos na esperança. Aí ele vai dizer mais: sede pacientes na tribulação. Paulo não diz aqui que o cristão não terá tribulações. Ele nos ensina que precisamos permanecer firmes durante elas. Sim, as tribulações. Porque a tribulação não é o fim da história. Muitas vezes Deus usa os processos para amadurecer, fortalecer e ensinar a dependência total dele. Então pense nisso. Outra questão, perseverai na oração. A oração é o sustento espiritual. Quem abandona, irmãos, a oração enfraquece espiritualmente, mas quem persevera recebe força, quem persevera recebe direção, quem persevera recebe renovo da parte de Deus. Então, persevere. Outra questão que eu aprendo dentro desse texto: vivemos dias de muita ansiedade e desespero, não é? Muitas pessoas perderam a esperança por causa das lutas financeiras, dos problemas familiares, das enfermidades, das pressões emocionais. Mas Paulo está nos lembrando: alegrai-vos na esperança. Quem tem Deus ainda possui esperança, irmão. E você tem um Deus, nós temos um Deus, queridos. Outra questão que eu aprendo: o processo não significa abandono de Deus. O segredo para permanecer de pé é a oração. Qual é o segredo? A oração. Existem batalhas. Amém? Existem batalhas. Amém? Aqui que não serão vencidas apenas com a força humana. Há situações que exigem joelhos dobrados, perseverança e intimidade com o nosso Deus. Então Romanos, capítulo de número 12, nos ensina. Aliás, também nos ensina que a tribulação não dura para sempre. Talvez alguém esteja vivendo um processo difícil, mas Deus continua trabalhando mesmo em silêncio. O processo não significa abandono do nosso Deus.
Então, permaneça de pé e permaneça em oração na presença do Senhor. Amém? Romanos 12:12 nos ensina a sobreviver espiritualmente em tempos difíceis, mantendo a esperança, suportando as tribulações e permanecendo em oração. Talvez existam pessoas assistindo essa transmissão, cansadas emocionalmente, feridas ou até mesmo pensando em desistir. Mas o Senhor está dizendo: continue perseverando, continue orando, continue crendo. Ei, a luta pode ser grande, mas a graça de Deus é muito maior. Não é Deus te abandonando, irmãos. É Deus preparando você para viver algo surreal. Então, não abandone a oração, não abandone a esperança, não abandone a fé, porque Deus, sim, o mesmo Deus que te sustentou, que sustentou os servos lá no passado, Ele vai te sustentar aqui agora também. Vou repetir. O mesmo Deus que sustentou os servos do passado, continua sustentando o seu povo hoje. Então que nesta noite o Senhor fortaleça seu coração, que o Senhor renove a sua esperança e aumente a sua fé diante dos desafios da vida. Que Deus abençoe você. O Espírito Santo continue a falar no seu coração. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem muita coisa boa da parte de Deus chegando e nós precisamos perseverar. Então, os 3 pilares aqui hoje, os 3 pilares: esperança, paciência e oração. Amém? Esperança, paciência e oração. Então, ei, mantenha-se firme, tenha paciência e não perca a sua esperança. Amém? Amém? Meus irmãos, eu fico por aqui, eu volto com vocês meia-noite aqui no canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja de uma forma especial. Se o Senhor tocar no teu coração para ofertar nesse projeto, oferte. Se Ele não tocar, se você quiser usar a fé, utilize e abençoa. Se você não quiser, ore por esse canal, em nome de Jesus, pelo pastor Vanderlei. Um grande abraço, a paz do Senhor, tenha uma excelente noite na presença do Senhor.